Sempre em desenvolvimento. Eu quero chamar aqui, para a gente manter a nossa ordem, o terceiro painelista da manhã. Ele é o Jorge Jambeiro, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que vai falar sobre o sistema de seleção aduaneira por aprendizagem de máquina. Jambeiro, por favor. Olá. Quando eu cheguei aqui hoje, eu fui recebido por Eric, com quem eu tinha trocado e-mails durante a organização do evento. Ele me disse que a coordenação tinha muita expectativa com relação a essa apresentação que eu ia fazer, mas que também havia desconfiança. Será que ele consegue mesmo fazer tudo o que ele disse? Bom, tudo que eu vou apresentar aqui já está feito. É o que já está funcionando em todas as unidades aduaneiras do Brasil. Eu nem vou falar de trabalhos futuros, porque não vai dar tempo. CISAM. Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquina. O CISAM é uma inteligência artificial que processa todas as declarações de importação registradas no Brasil. Ele aprende com as declarações históricas e analisa as declarações novas. Entre as declarações históricas estão aquelas que foram conferidas por auditores da Receita. Essas são as mais informativas. O CISAM pode aprender com essas declarações a correlacionar padrões de atributos diretamente aos erros que foram encontrados. E existem as declarações que foram liberadas em canal verde, sem conferência nenhuma. O CISAM também aprende com essas declarações. Aí ele aprende a reconhecer o que é típico e a desconfiar do que não é. Aquilo que se desvia do padrão tem mais chance de ter erro. Para cada item de cada declaração de importação, o que corresponde a uma mercadoria sendo importada, o CISAM calcula a probabilidade de cerca de 30 tipos de erro. O erro mais importante, que influencia nos outros erros, e que eu vou usar como exemplo em quase toda a apresentação, é o erro de classificação fiscal. Toda mercadoria é enquadrada em uma tabela de 10.000 posições, chamada de Nomenclatura Comum do Mercosul, NCM, e o código da mercadoria na NCM determina os impostos que incidem na importação e também as exigências administrativas. Então, pode ser preciso ter uma liberação do Ministério do Exército para importar aquilo, ou uma liberação do Ministério da Agricultura. Se o código estiver errado, é claro que nós perdemos todas as exigências. Não basta calcular a probabilidade de que tenha erro nos atributos. É preciso também calcular a probabilidade de cada valor correto possível para cada campo que pode ter erro. Isso porque as consequências desses valores são diferentes. Então, a NCM pode estar errada, mas se a NCM correta tiver os mesmos impostos e não tiver nenhuma exigência administrativa, isso é menos importante do que se existissem diferenças grandes. O CISAM avalia essas consequências. As consequências tributárias ele calcula diretamente, as consequências administrativas foram mapeadas para reais pela Coordenação das Aduanas, a COANA, e assim ele consegue gerar a expectativa de retorno para cada verificação possível no despacho aduaneiro. Então, ele diz, verificar esse item vale para a Receita Federal R$500, verificar aquele outro item vale R$650, portanto, é mais importante se elas verificar esse segundo. Aqui estão os tipos de erro que o CISAM analisa, eu já falei do erro de classificação fiscal. A descrição da mercadoria, é claro, fundamental para detectar o erro de classificação fiscal, só que ela também pode estar errada. O CISAM tem que calcular a probabilidade desses dois erros ao mesmo tempo, o que é pouco comum em aprendizado de máquina. Existe muito estudo para correlacionar classes e texto, que é o chamado problema de classificação. Só que esses estudos todos consideram que o texto está correto. O CISAM não pode fazer isso. Ele calcula as duas coisas ao mesmo tempo. O CISAM também analisa o erro no país origem, o que é importante, porque o país onde a mercadoria foi fabricada determina que acordos tarifários o importador tem direito. Ele analisa a falta de licenciamento, aquilo que eu falei, de liberação desse ou daquele órgão. Esse erro pode ou não ser consequência de um erro de classificação fiscal.
E ele também analisa os erros nas alíquotas do imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, do PIS, do COFINS e do antidumping. Como essas alíquotas podem ser afetadas por regimes tributários especiais, fundamentos legais, acordos ex-tarifários e outros atos que determinam preferências, o CISAM precisa analisar os erros nas alíquotas em conjunto com tudo isso. Então, ao todo, são mais ou menos cerca de 30 tipos de erro. Essa planilha colorida é a espinha dorsal da interface do CISAM com o usuário. Cada linha na planilha representa um item de uma DI, uma mercadoria. As duas primeiras colunas são as identificações do importador e da própria DI. A terceira coluna tem o valor da mercadoria. A quarta coluna tem a expectativa de retorno, que foi calculada pelo CISAM. Eu ordenei a planilha por essa coluna, por isso que as cores estão formando um degradê para ela. Nas outras colunas, as cores estão fora de ordem, e assim elas dão destaque ao que há de mais importante. A gente tem também uma coluna para a expectativa de perda, porque existem retificações em declarações de importação que favorecem os contribuintes que pagaram imposto a mais, e em prejuízo, pelo menos financeiro, para a Receita. O CISAM avisa isso também para quem for fiscalizar. Nós temos 3 colunas de probabilidade de erro, o erro de classificação, erro de origem e a falta de licenciamento. Não deu para botar todos os erros em uma planilha só. E as últimas colunas são expectativas de diferença para as alíquotas de cada imposto. Quando o fiscal coloca o mouse sobre qualquer célula da planilha, ele recebe alguma informação extra. Então, nesse caso, eu coloquei o mouse sobre uma expectativa de retorno de R$ 38.000. O CISAM decompôs essa expectativa. Então, ele mostra primeiro ali que se trata de uma questão tributária, a gente vê aquela barra vermelha ali, e não uma questão administrativa, teria uma barra verde ali que está bem pequenininha. E ele também decompôs a expectativa quanto à causa original. Ele deduziu que a expectativa vinha da possibilidade de um erro de classificação fiscal, que é a barra vermelha, de um erro no país de origem, ou de um erro na alíquota do IPI, que não fosse nem consequência de erro de classificação fiscal, nem erro de origem. Esse foi um caso que aconteceu no Porto de Paranaguá. Havia um alíquota especial de IPI para carros flex, e esses carros que estavam sendo importados realmente não eram flex, como deu para ver pelo modelo que constava na descrição da mercadoria. Essa mercadoria já tinha saído, deu para conferir a classificação fiscal também, pela descrição, a classificação fiscal estava correta. Eu não fiquei sabendo se o país de origem estava correto. O CISAM, ele achava que o país de origem devia ser Espanha e não Argentina, como estava declarado, tinha havido aí uma triangulação, e os carros costumavam vir da Espanha, pelo menos naquela época, costumavam ser só gasolina e não carros flex. Por isso a implicância no IPI. E o IPI, de fato, estava errado. Teve uma diferença tributária grande aí. Aqui eu coloquei o mouse sobre uma probabilidade de erro, foi uma probabilidade de 92% de erro, uma probabilidade muito alta. E o CISAM mostrou, primeiro, a descrição da mercadoria, tratava-se de tungstênio em pó, e esse tungstênio em pó tinha sido classificado como óxido de tungstênio. A seguir, o CISAM mostra uma justificativa em linguagem natural para essa probabilidade. Eu vou mostrar essa justificativa grande no próximo slide, então eu vou pular ela aqui. Embaixo, ele sugere NCMs que podem ser a correta em forma de árvore. Isso estava classificado no capítulo 28, que é o capítulo de produtos químicos inorgânicos, e o CISAM sugeriu o capítulo 81, que é o capítulo de outros metais comuns, posição de tungstênio, subitem de pós. Como se trata de um tungstênio em pó, está se vendo que essa primeira sugestão é a correta, poderia não ser, o CISAM dá outras sugestões para o fiscal escolher. Ele também mostra as consequências de cada NCM que pode ser correta. Então, ali a gente está vendo que ele deu um destaque ali em rosa para uma diferença de imposto que ocorreria caso aquela NCM se confirmasse. Aqui está a justificativa do slide anterior. O CISAM começou olhando o histórico específico daquele importador, ele considerou a atividade econômica dele, estimou o que se esperava que o importador com aquele perfil fosse importar.
E considerando as importações esperadas, ele percebeu que havia muitos produtos que tipicamente se confundiam com o tungstênio ou com o óxido de tungstênio, que foi o que ele tinha declarado. Na verdade, ele encontrou tanta coisa que ele já falou que era mais fácil aquilo ser informado por engano do que ser informado corretamente. Se ele tivesse encontrado indícios de erro, só que menos, ele teria falado, olha, isso aqui requer atenção, ou isso aqui requer muita atenção, mas ele não teria sido tão enfático. Ele calibra a linguagem ao nível de confiança nas evidências que ele encontrou na base de conhecimento. No parágrafo seguinte, ele faz um comentário mais específico, ele diz que ele encontrou uma ANCM em particular, que ocorre de ser a ANCM de tungstênio em pó, que é mais comum, mais esperada para um importador com aquele perfil, e que costuma ser confundida com o óxido de tungstênio, que foi o que ele disse que estava importando, tornando essa NCM uma suspeita de altíssima relevância. Ao mesmo tempo, ele analisou o histórico do fornecedor da mercadoria. Ele viu que esse fornecedor vende tungstênio em pó para vários outros importadores no Brasil, e isso aumenta a suspeita de que aquele importador esteja importando isso também. Por fim, ele analisou a descrição da mercadoria, que está descrita como tungstênio em pó. Não foi porque isso coincide com o texto da NCM, foi porque, no histórico de declarações, muitos outros importadores já descreveram a mercadoria do mesmo jeito. Se ele tivesse descrito usando nomes comerciais que não tem nada a ver com a descrição técnica, o CISAM teria pego do mesmo jeito, porque ele se baseia no histórico, e isso reforçou aquilo que o CISAM já achava. Eu não vou ler todos os textos completos dos outros exemplos que eu vou dar, eu vou só apontar para o que apareceu de diferente. Nesse caso, o importador já tinha importado produtos da NCM suspeita 3 vezes, e em nenhuma delas ele tinha declarado isso espontaneamente. O erro tinha sido detectado por fiscais que tinham corrigido essa declaração. Nos 3 casos, ele tinha declarado a mesma NCM, que era a NCM aqui do capítulo 90, que era a que ele estava declarando agora. Então, está na cara que, se ele importasse a mesma coisa de novo, ele tenderia a errar. Essa é uma informação que convence muito os fiscais, quando eles veem esse tipo de achado no banco de dados, eles acham que realmente vai ter, isso se confirma muito. O que vai na contramão de um pensamento comum em estatística, que diz que um sistema estatístico precisa de muitos dados para chegar a alguma conclusão relevante. O CISAM frequentemente cita um único exemplo e isso pega erro. Se o exemplo for suficientemente parecido com o caso que está sendo analisado, um humano consegue reconhecer que aquilo tem muita importância e a inteligência artificial tem que reconhecer isso também. A técnica que é utilizada para isso é a técnica de redes bayesianas com hierarquia de suavização, que foi uma técnica que eu desenvolvi na minha própria tese de doutorado, especificamente para viabilizar o CISAM. Aqui a gente tem o CISAM falando a respeito do momento em que a importação aconteceu. Quando o CISAM entrou no ar, ele não tinha acessibilidade à variável tempo. No início desse ano, ele recebeu essa capacidade, e a gente vê ele comentando isso. Esse importador já cometeu um erro parecido, mas, mais recentemente, ele acertou. Isso diminui a suspeita. Então, ele aponta no primeiro parágrafo que há um indício de fraude, mas, no segundo, ele diz que há também alguma coisa que diminui essa suspeita, algo que vai na contramão. E vocês veem que ele ajusta o texto para dar essa impressão, não é? Isso aqui diminui a suspeita que já tinha aparecido antes. Nesse caso, a gente tem o CISAM justificando uma probabilidade de erro muito baixa. Ele não olha só para indícios de erro, ele também olha para indícios de que não há erro. Aqui tinha uma probabilidade de 0,01% de erro. Isso é importante para que os fiscais não percam tempo com aquilo que já se sabe que está correto. Então, ele olhou para o perfil do importador, viu que se esperava que ele importasse, e não havia nada que pudesse se confundir com aquilo que ele está dizendo que está importando. Então, é porque deve ser verdade mesmo. Ele continuou a análise dizendo que a descrição da mercadoria confirmava essa declaração, mas fez a ressalva de que, pelo histórico
Se esse importador errar a classificação fiscal, ele vai errar também a descrição. Então, o fiscal não deve confiar nisso para aceitar a declaração como correta. Aqui tem 2 exemplos de erros de origem. O CISAM, no primeiro, ele analisou uma mercadoria que foi comprada dos Estados Unidos, mas que frequentemente era fabricada na China. Então, ele suspeitou que pudesse ser China também. No exemplo de baixo, a gente tem ele analisando o histórico específico de um fornecedor que fica na Índia, mas que costumava comprar um determinado produto do Japão e revender para o Brasil. A percepção do usuário a respeito do CISAM hoje é muito boa. No início houve um pouco de resistência. Alguns fiscais diziam que eles não precisavam olhar o que o CISAM tinha a dizer. Outros hesitavam demais em concluir que o sistema tinha dado uma sugestão errada. Eles foram treinados, eles se acostumaram com a ideia de que ele deve deixar primeiro o sistema olhar as mercadorias, aí ele olha para aquilo que tem mais importância e toma a decisão final. Então, eles dizem que quase com certeza muita coisa escaparia em meio às milhares de DIs que há para ser analisadas. Comentam muito a respeito dos textos, dizendo que eles geram textos que parecem ter sido escritos por uma pessoa. Na verdade, não são tão perfeitos assim, o CISAM repete padrões, mas a primeira impressão normalmente é muito boa. O sistema percebeu padrões de risco que já eram conhecidos. Tinha um caso de uma bateria recarregável que era classificada como se não fosse recarregável. Os fiscais de Guarulhos já estavam atrás disso, e o CISAM sozinho percebeu. Ele não recebe nenhuma instrução direta, ele não tem regras, ele aprende apenas pela história, que ele chegou à mesma conclusão que os fiscais já tinham chegado, o que dá confiança na efetividade do sistema. Alguns fiscais dizem que não imaginam mais trabalhar sem o CISAM, e dizem que o sistema erra sim, mas a taxa de acerto é bastante satisfatória. Eu tenho aqui um exemplo de taxa de recuperação para o CISAM, para o erro de NCM. Esse teste foi feito somente com declarações que tinham sido conferidas, então, portanto, nós sabemos onde tinha erro, onde não tinha. E o que esse gráfico diz é, se ao invés de ter conferido tudo que nós conferimos, tivéssemos conferido só uma parte, mas tivéssemos seguido as probabilidades do CISAM para priorizar aquilo que nós conferiríamos, quantos por cento do que foi pego ainda teria sido pego? Bom, se não conferíssemos nada, claro que não teríamos pego nada. Se conferíssemos tudo, teríamos pego tudo. O importante é que a curva sobe rápido. Checando só 1%, a gente já pega 24% de todos os erros. Checando 10%, a gente pega 67%. Checando 75%, a gente pega 99%. Então, para qualquer taxa, o CISAM dá um ganho grande. A gente vê aí que teve uma evolução entre 2016 e 2017. Nós melhoramos essa questão da possibilidade de ter erro na descrição da mercadoria. A base de dados também cresceu. Mas esse aqui não foi um trabalho intenso, porque nós achávamos que, considerando o erro, a dificuldade que é detectar um erro de classificação fiscal, o CISAM já estava saindo bem. Já nos erros de alíquota de COFINS, o CISAM estava mal. Estava havendo muitas alterações nas alíquotas do COFINS. O CISAM, que não era sensível ao tempo, aprendia as alíquotas antigas. Quando ele via a alíquota nova, ele achava que estava errado, fazia acusação falsa, e isso prejudicava aí a taxa. Nós fizemos algumas calibragens e demos sensibilidade ao tempo para o CISAM. Como não dava para enfiar dentro de uma série temporal, que é o que normalmente se usa para tratar o tempo, tudo aquilo que o CISAM já fazia, o que foi feito foi tratar a variável tempo como se fosse uma variável contínua comum em meio à rede bayesiana. Para isso, foi preciso estender a técnica de hierarquia de suavização de variáveis nominais para variáveis contínuas, porque é preciso que o CISAM acompanhe a natureza oscilatória do tempo, porque tudo costuma oscilar com o tempo, que é uma coisa que normalmente não é bem capturada pelas técnicas que tratam variáveis contínuas, e isso acaba fazendo com que elas não sirvam para tratar tempo. Mas, na verdade, se você tiver precisão suficiente, você pode tratar o tempo como uma variável comum, sim. O CISAM está fazendo isso e o ganho foi grande. O CISAM não usa nenhuma ferramenta de aprendizagem de máquina, nem nenhuma biblioteca, foi tudo implementado diretamente em Java. A tecnologia dele é essa de redes bayesianas com hierarquia de suavização. Isso foi desenvolvido na minha tese, apagou aqui. Primeiramente para variáveis nominais, depois isso foi estendido para tratar texto e, posteriormente, também para variáveis contínuas. A característica dessas hierarquias
é a de capturar interações não lineares sem incorrer em superajuste, que é um problema grave em estatística e inteligência artificial. Os modelos do CISAM, eles podem ser aprendidos, já estou acabando, incrementalmente, ele é atualizado todos os dias, não é preciso retreinar, o aprendizado pode ser redistribuído, dá para aprender em várias máquinas e juntar o conhecimento a posteriori. É possível até subtrair modelos uns dos outros, o que é importante, porque nós queremos, por exemplo, usar o histórico de todos os importadores, menos o dele mesmo, para avaliar a credibilidade de um determinado importador. Se nós não fizéssemos isso, o comportamento repetitivo do importador, mesmo que errado, convenceria o CISAM de que aquilo está certo. Então, ele tem essa habilidade de subtrair na hora H uma base da outra e chegar à base de conhecimento que nós teríamos se nós tivéssemos treinado com tudo, menos com aqueles dados, evitando assim que ele seja induzido ao erro. Poucas técnicas de inteligência artificial têm essa habilidade. O CISAM lida com múltiplas variáveis desconhecidas, essa é uma característica das redes bayesianas, o que é importante, porque tudo aquilo pode estar errado ao mesmo tempo. Muitas técnicas de aprendizado de máquina não fazem isso, só lidam com uma variável desconhecida de cada vez. E o CISAM também lida com classes mutantes, porque a legislação diz, olha, o que se classificava nessa posição da NCM, agora se classifica nessa outra, ou se divide em duas, e o CISAM precisa se adaptar a isso e não quer jogar fora os dados que ele já usou para aprender antes dessa modificação. Isso também é uma característica fora do padrão do aprendizado de máquina que o CISAM faz. A base de conhecimento do CISAM não fica em nenhum banco de dados, fica em arquivos que ele gerencia diretamente, eles têm formato B+. O CISAM tem um gerenciamento de memória agressivo, isso é muito, muito importante para que ele consiga dar conta da velocidade. Ele é um sistema que tem que responder na hora, existe uma janela curta de 1 a 2 horas para que os fiscais possam redirecionar uma ADI antes que ela seja liberada automaticamente. O CISAM faz isso, ele analisa 150 mil itens por dia, então ele precisa ele precisa ser rápido, precisa ser eficiente, e para fazer isso foi desenvolvido um mecanismo de gerenciamento de memória, que é um detalhe de implementação, mas que é importante para que ele seja viável na prática. O CISAM faz balanceamento de carga, então, hoje ele roda em 3 máquinas, ele pode ser atualizado sem sair do ar, então, enquanto uma máquina está sendo atualizada, e isso acontece diariamente, as outras máquinas estão analisando, ninguém percebe que ele está sendo atualizado, ele nunca precisa parar, porque ele tem um gerenciamento que distribui a carga. Aqui estão as referências. Nesse primeiro texto, eu descrevo o CISAM, esse foi o texto que eu escrevi para o Prêmio de Criatividade e Inovação da Receita Federal. O segundo texto é a tradução do primeiro para inglês, se alguém quiser mostrar para algum estrangeiro, tem essa versão. Eu escrevi isso quando o Canadá mandou uma equipe aqui para o Brasil só para conhecer o CISAM. Eles tinham dito que viriam, demorou um tempo, a gente não sabia se vinham mesmo, acabaram vindo, eu dei esse material para eles, gostaram muito, eles disseram, nunca vimos nada parecido. Mais recentemente, teve um pessoal dos Estados Unidos aqui, eles não vieram para isso, mas eles também conheceram o CISAM, até me convidaram para ir lá apresentar o CISAM. Não sei se vai acontecer realmente, mas o fato é que eles também não conheciam nada parecido, até o ponto em que eu sei, o Brasil é o único país que tem uma inteligência artificial como o CISAM, analisando suas importações. Essa terceira referência é a descrição original das hierarquias de suavização. A primeira versão eu já desenvolvi bastante a partir dali, mas esse é um artigo que eu escrevi quando eu estava defendendo a minha tese de doutorado, que saiu no Journal of Machine Learning. E embaixo está a minha tese de doutorado, então quem quiser ler em português tem o mesmo conteúdo ali. E o último é a história do desenvolvimento do CISAM. Então, esse não é um texto técnico, quem não é técnico pode ler muito bem. Esse texto, eu garanto que não é chato, e ele é bastante instrutivo a respeito de um processo de inovação dentro do serviço público. Teve pessoas que leram e me disseram que deram risada, teve pessoas que me disseram que choraram. Eu ri e eu chorei. Se vocês quiserem saber por quê, é só ler a história. Então, é isso. Entendeu?